Olá pessoal, muito bom dia! A partir de agora eu gostaria de falar sobre um dos posicionamentos mais delicados da semana, que marcam a semana, que é o desencontro, o desafeto, a quadratura entre os planetas Mercúrio e Marte, que vão estar acontecendo entre os dias 22 de março e 25 de março. Portanto, pega praticamente todo o miolo da semana. Bom, antes de mais nada, gostaria de convidá-los a conhecerem o canal, se inscreverem, tocarem o sininho para receberem as notificações, assim vocês ficam por dentro, são logo avisados dos vídeos que são publicados aqui todos os dias pela manhã. O que a gente pode esperar para esse posicionamento? Eu diria que é um dos posicionamentos mais difíceis, talvez o mais difícil dessa semana, e seria interessante a gente entender, entrar na simbologia desses planetas, dessa confusão, para a gente saber como isso reverbera no macro e no microcosmo. A gente está com Mercúrio em Peixes. O que significa Mercúrio e em Peixes? Mercúrio é deus da comunicação e da mensagem. Em Peixes a gente poderia ter inúmeras interpretações. Seriam várias possibilidades interpretativas, mas quem sabe a gente pudesse falar de algo bastante inconsciente, talvez algo relacionado à inconsciência das massas, talvez algo que nos diga sobre um delírio ou uma possibilidade totalmente surreal. Isso tem muito a ver com o universo pisciano. Este planeta está em desafeto, em aspecto tenso com Marte em Gêmeos, que significa Marte e Gêmeos. Marte é deus da ação e da guerra. Em Gêmeos, ele luta com duas cabeças, então a gente pode pensar numa ação em duplicidade ou uma ação dúbia. É muito interessante imaginar que no desencontro desses dois planetas essa semana a gente vai ter bate-boca, radicalização, conflito, mensagens atropeladas, muita briga de todos os lados, muita fake news. E é muito interessante a gente perceber que desde o comecinho dessa formação, às vezes a formação nem está precisa ainda, a gente já começa a perceber alguns descalabros. Então, do começo da semana para cá, a gente já está ouvindo coisas assim absolutamente surreais. E não estaria fora do radar a gente ouvir mais descalabros, principalmente no Brasil, quando da tensão máxima entre esses dois planetas. Então é isso que eu imagino para esse Mercúrio em Peixes. E se tratando de um Marte em Gêmeos, especialmente no Brasil, hoje eu vou falar de Brasil, a gente está com o planeta da ação e da atitude. A gente vê isso se manifestando no Ministério da Saúde. Nós temos 2 ministros, nós temos 2 cabeças e não temos ninguém no comando. É muito interessante perceber como isso tudo atravessa o macrocosmo e entra no microcosmo. Mas eu diria o seguinte, que das maiores confusões dessa semana e de 2 mensagens, se há mensagens que podem ser truncadas e que podem movimentar muito mais essa semana, eu gostaria de trazer 2. Bom, a primeira delas tem a ver com uma carta que foi enviada no começo dessa formação, dessa tensão entre Mercúrio e Marte, para o governo. É uma carta assinada por economistas e empresários. Em grande número, já foi assinada por mais de 1.500 pessoas de peso, falando sobre medidas contra a pandemia e também sugerindo a renúncia do presidente. Essa é uma carta que é mais uma carta entre tantas outras cartas. Várias entidades de classe, vários outros grupos, cientistas, enfermeiros, grupos econômicos, inúmeras outras áreas do Brasil, não é? Várias outras entidades, sindicatos já enviaram zilhões de cartas para o governo em repúdio ao momento absolutamente dramático que nós estamos vivendo, e nenhuma dessas cartas teve impacto nenhum. Por que a gente pode imaginar que de repente esta carta, se essa semana nós estamos falando de mensagem, pode ter um efeito mais impactante? Essa pode sim, porque essa é uma carta diferenciada. Essa é uma carta que vem encabeçada por figuras importantes e de recursos que davam suporte para a campanha do atual presidente em 2018. Então são essas pessoas que estão dizendo que estão bastante insatisfeitas e que esperam alguma medida, alguma mudança nesse panorama atual absolutamente colapsado do Brasil. Então se eram essas pessoas que davam suporte, acreditavam na campanha e davam sustentação financeira
para esse ideal, essa turma sai de cena. E essa debandada é uma debandada muito importante, bastante significativa. Então vamos ficar com essa carta, com esse mensageiro, com esse Hermes, com esse Mercúrio na nossa cabeça, porque estando em aspecto tenso com Marte, existe a possibilidade disso ter outras repercussões durante a semana. Uma segunda mensagem que eu gostaria de trazer e compartilhar com todos nós é a seguinte: nós vamos chegar a esta semana a um número recorde planetário. Nós vamos chegar a 300 mil mortos pela Covid nesta semana. Esse é um marco nacional, é um marco histórico, é um marco macabro e é um marco planetário. O mundo inteiro está de olho na gente, porque pela maneira como o Brasil está conduzindo essa pandemia, hoje, entre 4 pessoas que morrem no mundo, uma é brasileira. Nós já nos tornamos o celeiro das super variantes, podendo inclusive contaminar o resto do mundo num futuro breve, diante do colapso que se tornou o gerenciamento, a administração dessa pandemia. Então esse número vai reverberar, vai cair como uma bomba, vai chacoalhar a República. Se tem duas coisas que podem chacoalhar a República nesta semana e neste desencontro entre Mercúrio e Marte, são a carta desses empresários e esse número enorme, né, que vai pesar em todo o planeta. Agora é muito interessante perceber que outras figuras de poder estão atentas ao que está acontecendo, especialmente o Centrão. O Centrão é muito conhecido por ser uma frente alugável. Eles estão à disposição para corroborar quando necessário, não é mesmo? E assim que eles entram em ação, eles colaboram. Só que quando eles começam a sentir que o barco está afundando, eles picam a mula, né? Eles saem fora, porque embora o país esteja naufragando, eles não ficam sem barquinho. Então, presidentes da Câmara e do Senado estão articulando com outros poderes essa semana, debatendo exatamente estas questões e que se tornam muito mais volumosas, impactantes e decisivas por conta destes dois assuntos, né, que são marcos para decisões e discussões que marcam a semana. Então eu diria que essa semana os WhatsApps aqui do Planalto Central estão assim pipocando, tem muito conflito, muito bate-boca, muita gente negociando, é a semana de grandes negociações. Mas saindo dessa esfera de poder e voltando aqui para a Terra, entre nós, os simples mortais, nós também estamos com os nossos WhatsApps pegando fogo. A gente está trocando mensagens loucamente, não é? Atrás de insumos, atrás de respiradores, atrás de cilindros de oxigênio, numa bateção de cabeça sem fim, e em muitos momentos é esse mesmo dispositivo mercuriano que estabelece pontes e conexões para que as pessoas possam se comunicar, que de repente é a última ferramenta que nos permite ouvir e mandar mensagens para os nossos entes queridos antes de uma intubação. Essa é uma semana para a gente ter muito cuidado. Nós vamos entrar em várias discussões, em vários conflitos, mas mais importante do que isso tudo é a gente imaginar que o tempo está passando, o tempo escorre pelos nossos dedos. A imagem que eu trago do texto que eu escrevo, sempre vi antes a imagem que eu trago do site antes de vir aqui para o YouTube gravar é uma pintura muito conhecida, é um pedaço de uma pintura muito conhecida de Salvador Dalí, da década de 30, da década passada, do século passado, que mostra o típico, muito conhecido relógio de Dalí derretendo. Para Dalí, esse relógio tinha um significado todo especial, eu não vou entrar nele agora, mas para a gente hoje, talvez a gente pudesse se apropriar dessa imagem, desse tempo derretendo e do tempo passando, enquanto a gente discute coisas absurdas. De um lado do ringue, a gente tem os adeptos do negacionismo. De outro lado do ringue, a gente tem os adeptos da ciência. E a gente está numa bateção de cabeça inútil, como se a gente estivesse discutindo assuntos, como se fosse uma discussão absolutamente surreal, não é? Onde me parece em alguns momentos que nós estamos vivendo um universo paralelo. Isso também é um tanto típico de Mercúrio em Peixes.
Em que mundo a gente está? Que discussões nós estamos estabelecendo? O que as pessoas estão defendendo? Absurdos. E esses absurdos e essas discussões inúteis estão se fazendo num momento onde nós estamos vendo o tempo derretendo. É muito importante a gente ter em mente que tempo é muito mais do que dinheiro, meus amigos e minhas amigas. Tempo é vida. E é isso que a gente não pode deixar escorrer por entre os dedos justamente nessa semana. Portanto, se você for entrar numa discussão, saiba as discussões que você está entrando, entre com dignidade, mas compre as discussões que merecem ser discutidas. Não perca tempo, porque há muito mais a ser resolvido durante essa semana. Essa é uma semana que já começa numa grande exaustão, uma grande tensão, há pessoas que estão completamente exauridas, desnorteadas. Esse aspecto de Mercúrio com Marte nos deixa confusos, desnorteados, a gente não sabe, não consegue se orientar, tamanho barulho interior, tamanho caos interior, pois eu diria que é justamente nesses momentos em que tudo parece em que a gente está no meio de uma calamidade, de um colapso total, é que a gente precisa respirar fundo e tentar encontrar dentro de nós alguma inteligência emocional para a gente atravessar o período e continuar lutando como pé de Áries na nossa temporada ariana, lutando pela vida. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, para algumas pessoas fará, para outras não. Deixem seus comentários, a gente vai conversando na medida do possível. Não quero entrar em discussão com ninguém e não vou gastar meu tempo com isso, temos mais o que fazer e o que nós temos a fazer é colaborar, contribuir, ajudar e precisamos ser parceiros. O que a gente precisa nesse momento é de parceria e de solidariedade. Se alguém quiser contar comigo para isso, tamo junto. A gente se vê amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.